Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Antes de apresentar nosso convidado ilustre aqui hoje, eu quero agradecer você, seguidor, seguidora do canal, que acompanha o nosso trabalho, que curte o conteúdo, comenta nos episódios para dar moral pra gente e compartilha com os amigos. O nosso aqui, muito obrigado. E você que acessou o canal agora, alguém indicou ou passou por um acaso aí, para um pouquinho aí, clica, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Valeu? Meu parceiro. Nossos amigos internautas. Sem eles, né? É. A gente não leva informação relevante para o mundo de pessoas aí. Antes do senhor chegar, como o senhor chegou hoje atrasado na gravação, a produção está dizendo que logo em mais, aí nos próximos semanas, teremos novidades aí no ar. Sério? Coisa boa. Coisa boa? Tá chegando coisa boa. Então aí, ó. Inscreva-se aí para não perder aí as novidades, hein? A nossa voz do além falou que sim, serão coisas novas ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ó, galera, top fica demais. ligado, se inscreve aí para você receber. E qual que é o canal de cortes mesmo? O Portão? Puta. Fala já. Não, agora é você que vai fazer. Ô, produção. Produção? É isso aí. Canal de cortes, youtube.com/cortes do portão. Lá tá o melhor de cada episódio aí pra você acompanhar. Valeu? Bora lá, apresenta a fera aí. Hoje aqui temos uma pessoa aqui ilustre, que eu diria que ajudou muito na fundação do turismo que existe hoje. Profundo, hein? Mas é verdade mesmo. Cleiton Amerlim, diretor executivo da Gastur, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí, agradeço aí a Ezequiel, ao Alê, Portão de Embarque, de poder estar participando disso. Nós que agradecemos. Sou seguidor de vocês. Vocês estão na terceira temporada. Tá vendo como eu tô ligado aí? Gostamos quando vem alguém assim, tieta a gente assim, de ao vivo. Dá uma mexida. Mexe no ego, né? Mexe no ego, coraçãozinho. O trabalho que vocês fazem, transmitindo, né? Várias reportagens, entrevistas, trazendo um pouco, né, como é o turismo lá atrás, como é que o turismo hoje, contemporâneo, isso é muito importante, enriquece muito a nossa indústria. É uma forma assim didática, você levar informação relevante, sempre falo relevante porque é relevante mesmo, para o mercado atual, para quem não conheceu, não viveu no passado da história, ou para quem viveu, quer relembrar, ou para quem tem interesse em atuar no segmento, que é vastos, né? Companhia aérea, hotelaria, eventos, seguro viagem e... Segue. Vou contar para vocês só uma adenda antes do Cleiton, não quero atrapalhar a entrevista dele. Semana passada, semana retrasada, desculpa, eu dei uma aula na FATEC, né, para um grupo, um projeto muito bacana da Mavin com a FATEC, um negócio sensacional. E aí eu comentei com os alunos, falei, gente, a faculdade de turismo, ela vai te ensinar algumas coisas, algumas matérias, lógico, muito importantes para o curso de turismo, mas essa vivência não tem na faculdade. Então vai lá no Portão de Embarque que vocês vão ver episódios com pessoas assim que vão enriquecer demais os de dia a dia de vocês. Talvez essas pessoas vocês não tenham convívio com eles, mas assiste, vê os episódios. Pô, não deu outra. Me chamaram lá depois no WhatsApp, pô, que legal, eu vi fulano, nem sabia que... Falei, vai fazer parte da grade didática. Vai, cara. Ter prova então, disso aí, chamado legal, oral. Cara. Então você vê, legal. legal, porque você está podendo ensinar, falar, putz, é assim que funciona, é assim que funciona esse produto, é assim que... E aí vai indo, e a gente entrou nesse caminho aí, estamos seguindo. É uma verdade que o velho e o novo sempre acompanham, né? A escola velha com o novo. Tem lá. Eu costumo falar, Ezequiel, que é uma junção hoje atual e que eu gosto de praticar muito, é usar a experiência do cabelo branco, apesar de eu não estar ainda, mas eu não pintei ainda não, tá? Eu usar um pouco a experiência, né, que a gente chama do cabelo branco, e os jovens, que tem muito a somar. Aí a junção disso sai uma coisa muito legal. Contemporânea, boas ideias. Se você quiser dar um recado direto, a sua câmera é aquela ali, tá? Legal. Essa aqui. Fica à vontade. Então conta aqui para nós como é que o senhor chegou até aqui, não no nosso canal, mas na brilhante carreira, fundação do turismo aí, poxa. Tem uma história aí, vou completar esse ano aí 39 anos de turismo. Bacana. Eu tenho até uma passagem, antes de turismo, eu trabalhei na indústria metalúrgica. Por força aí até da família, uma família de seis irmãos, né? 5 homens, e tinha aquela coisa de fazer o metalúrgico, o Senai, enfim. Era moda. Era moda. Aí a gente ferramenteiro, respeita, né? Ferramenteiro. Mecânico geral. Mas eu era um desastre. Eu falei, pelo assim, amor de Deus, acabava com as peças. Eu tenho que sair desse daqui rapidinho. Aí, por intermédio de um colega de escola, o Douglas, falou, tem uma vaga na CVC. Eu falei, pô, que legal, me dá oportunidade, né?
Aí deu oportunidade, eu passei no teste. Para quem não sabe, existiam as máquinas de datilografia, que eram os olha, testes. que legal, hein? E eu comecei minha vida na CVC, que é uma empresa que eu tenho um respeito muito grande. Gigante, né? Tenho, né? Tive 2 grandes professores, o Guilherme Paulos, ao qual mando um beijo carinhoso, ao Walter Patriani, enfim, toda a equipe. E ali eu comecei a entrar um pouco no mundo do turismo, entender um pouco mais na área administrativa. Tá. E naquele tempo, só pra gente... Tempo qual? Os anos 80? 85. 85. 85. Ah, foi logo ali. Foi logo ali. No ABC ou São Paulo? No ABC, ABC, a já. CVC, Lá no no ABC, ABC, em no ABC, Santo André, que Santo é a André. sede dela até hoje. E ali o que aconteceu? Eu entrei no segmento administrativo, no segmento financeiro, e naquela época, o meio de pagamento, qual era, né? As pessoas falaram, o que é isso? Né? Os mais jovens, né? A gente tinha os carnezinhos, né? Isso. O carnezinho, o cheque veio depois de um tempo. Isso. O carnezinho era um instrumento que você fomentava o turismo naquela verdade. época. E... Mas quem fundou o carnê? Foi vocês ou foi Casa Bahia? eu acho que foi as Casas Bahia. A gente Deve ter copiado. né? copiado lá. Eu posso dizer, ó, não quero falar a minha idade aqui não, mas eu emiti muito bilhete no carnê. No carnê tinha coisas, né? Eu emiti, Ezequiel, tô te falando, cara. Você emitia o primeiro bilhete lá de 2, 3 cupons lá, 4 cupons, né? Depois pegava um carnezão, emitia, copiava, levava lá, pá, validava na companhia. Não é um demérito, né? Você comprar uma viagem, né? Através do carnezinho. É verdade. E isso, o que aconteceu? Foi um grande diferencial da CVC. Ela democratizou o turismo no Brasil. Por quê? Olha As que legal pessoas isso aí. que não tinham possibilidade de viajar, conhecerem, naquela época você tinha viagens mais rodoviárias, né? Verdade. Você tinha viagens Muito roteiro, né? Onde foi a base da CVC na viagem Muito rodoviária. roteiro, muito roteiro. Então você tinha ali um grande facilitador de democratizar, né, a inserção dos brasileiros dentro do segmento de poder viajar. E as pessoas viajavam muito felizes. As pessoas, muitos delas, as primeiras viagens. É isso. E sempre assistida, que é uma coisa que a gente... que é um DNA que eu carrego até hoje, a assistência, né? Isso. Ao cliente, que dá uma grande tranquilidade. Eu comecei lá no financeiro, e depois o que aconteceu? Eu meio inquieto, eu falei, eu quero aprender mais. E o que acontecia? Tinha os embarques, né? Eu trabalhava no financeiro, e no final de semana eu ajudava a fazer os embarques. Ainda não chegamos na fase dos fretamentos, correto? Não, eu vou chegar Voos nessa regulares. frase. Voos regulares. Dos A embarques. fundação. Fundação, é raiz mesmo, aqui é raiz. Regulares. Aqui é raiz, hein? E o que acontecia? Eu falei, nossa, que legal. Por quê? Porque a hora do financeiro eu ajudava a pagar as faturas, conferir fatura. Eu falei, como é que é? Como é que é essa indústria? Como é que é o para fora? Aí eu fui ajudar da embarque, que a gente, na época, tinha os voos regulares, né? A VASP, né? Isso. Que voava aí pelo Brasil inteiro, enfim, várias outras aí, a Varig. E o que aconteceu? Eu comecei a me despertar um pouco. Como é que funciona isso? Como é que é? Eu fazia o início, né? Que era vender, né? Fazer a parte financeira, cobrar, e fazia o fim junto com o time, que era para pagar as faturas do hotel, das companhias. Olha, cara. Como é que é? Essa montagem aí. A engrenagem, né? Como é que é essa engrenagem no meio de campo? Aí eu pedi autorização, falei, posso... Eu era também novo, não tinha aquela experiência toda. Eu falei, posso ficar olhando como é que é um embarque, como é que vocês fazem um atendimento no aeroporto, o que é um check-in, o que é um cartão de embarque. Aquele tempo, né? Isso. Tinha. Até podia fumar dentro dos avião. aviões. Nossa, que era uma briga. Olha assim. só que loucura isso. Você lembra disso? Fumar no avião. Fumava. Ela fumante e não fumante. Fumante e não fumante. E aí começou a evoluir. Existia isso, Ezequiel. Aí veio um negócio legal. O que era? Os fretamentos. Foi. Os fretamentos. Só que os fretamentos, você tinha que ter um trabalho diferenciado. O que é esse trabalho diferenciado? Era o acompanhamento no embarque. E como muitas pessoas eram as primeiras viagens, eles se sentiam muito confortáveis em ter um guia a bordo, um representante a bordo, para dar as boas-vindas dentro do avião, Ezequiel. Só curiosidade, o fretamento. Peraí. Raciocínio. O fretamento.
Você tinha que ir na companhia aérea e fretar um avião, certo? Fretar avião. Você tinha Como é que você homologava isso sem saber da venda, se ia ter venda para o avião? Aí eu falo, é um pouco do que a gente fala, né? Da experiência e da força de vontade da venda. Deus ajuda. A gente contratava lá e tudo certinho. E fala, moçada, temos isso daqui, vamos vender. Vamos vender. Vamos vender. Sai pra rua, é? Sai pra rua vender, muito diferencial. O acompanhamento, a palavra acompanhamento era muito importante, a assistência, porque você tinha muitas pessoas, de Seguras, novo, né, com medo. que nunca viajaram, É verdade. que não sabiam o que era um voucher. Você não podia nem falar, por favor, o senhor está com o seu voucher? Uma vez eu perguntei lá, eu falei, o senhor está com o seu voucher? O coitado do passageiro falou, não, estou com o seu Amaral. Amaral, vem cá. Olha, Cada nome da pessoa. Mas sem demérito. É inocência mesmo, é. É inocência. Então, o que a gente começou a fazer? Democratizar isso e ter uma assistência. Então, tinha lá, né, os guias, né, que faziam esse trabalho, claro, dentro do Olha avião, que legal, tanto cara. na ida Quanto na volta. quanto na volta. Então, chegava, ele voava Direto. com- Nós pegávamos um avião sábado, 6 horas da manhã, e devolvíamos ficava- domingo às 11 horas da noite. Antes de terminar essa história, falar aqui de viagens promo, viagens Opa, Corp. com certeza. Dar um apoio aqui para nossa galera que sempre nos ajuda. Você, agente de viagem que ainda não se cadastrou no site, vai lá, se cadastre na Viagens Corp e Viagens Promo. Vai lá, Ezequiel. Não menos importante, Sakura Consolidadora de aéreo, raiz. Tá, 49 anos no mercado, completou 49 anos no Isso. mercado de atuação. De uns anos para cá também vem inserido no seu portfólio, além de hotelaria, eventos, seguro viagem, outros serviços importantes que vale a pena você conferir. Além de ter um time qualificado ali, Baita só gente atendimento. experiente, para atendimento para você de qualidade. Sakura Consolidadora, 49 anos, pintando o mercado de Aqui, ó. rosa. Vai lá, Cleiton, pelo amor de Deus, quero te atrapalhar. E aí a gente começou a engrenar bastante nisso, né? Aí eu tive uma curiosidade, eu falei, e no aeroporto as pessoas me perguntavam, mesmo que eu não acompanhasse o avião, as pessoas me perguntavam, como é que era o hotel tal? Como é que era o hotel Não, Natal? Eu lembro lá, o Hotel Emirá. Isso. Puta, vendia muito isso aí, hein? Vendia muito. Muito Emirá Plaza. Coitado, o que eu vou falar pro passageiro? Eu falei, só um minutinho, senhor. Aí pegava o guia ali e falou, o senhor aqui tá com uma informação. Eu falei, eu preciso aprender. Aí Legal. pedi uma autorização para nossa diretoria. Eu falei, eu quero ir dentro do avião. Eu subo com o grupo, o guia vai acompanhando, né? Para dar as informações. E eu quero ficar, porque o avião que ia no sábado, um exemplo para Maceió, ele Isso. voltava, só que tinha o mesmo avião no domingo que ia Isso. e voltava. A perna. O que eu fiz? Eu falei, vamos fazer um bem bolado aí. Eu pago um monte de fatura desses hotéis, mas não conheço quem são. Eu conheço as pessoas, mas eu não conheço como é que é a estrutura, como é que é esse hotel. Ó. Ele é beira-mar, ele... Aí o que eu consegui? Eu embarcava como um passageiro, vamos chamar um estagiário. Estagiário, olha isso, Ezequiel. Um estagiário. Vai no sabadão. Vai no sabadão, Isso. faz toda Uma perna. E eu não levava nem short, nem camiseta. Eu ia travestido Pra trabalhar mesmo. para trabalhar. Então eu comecei a Olha conhecer que legal, a cara. hotelaria. Daí sobrava um tempinho, qual que é um ponto de apoio ali, pipa, perto. Pá, quero então ver. eu comecei a ter um know-how do que era o turismo, que era os destinos. E aí eu falei, meu Parou Deus mais, do né? céu, eu vou ter que pedir uma autorização aqui para mudar De do setor. financeiro para o setor. Cleiton Magela, nos anos 90 aí? Foi exatamente, Ezequiel, em 93. Que legal. 93. 90, porque eu tinha que pegar Lógico, uma bagagem, claro. né? Porque não era todo final de semana que tinha lugar para mim embarcar. embarcar. E a preferência... Tinha que ter pra ir e pra volta, e ainda. Para volta. Então eu peguei um certo Legal. know-how nesse sentido, entender, né, como é que era o Brasil, o Lógico. Nordeste, o Sul. Eu comecei a me motivar nesse sentido. Eu falei, nossa, eu quero dar uma virada. Eu quero aprender, eu quero Vou pra operações. ajudar a construir algo que incremente mais, mas que me faça também muito bem. Não que o financeiro não Claro. fizesse. Aí eu peguei e consegui essa autorização, abri uma vaga lá na área de operações e primeiro aquela coisa, eu fiz um negócio financeiro, entender operações. O que é operações, o dia a dia? E aquele tempo era Telex, né? Era Telex, antigo. Telex. Nem A fax tinha a ainda. turma mais nova aqui, depois vocês procuram no Google e dá um Google para saber o que é isso. E aí a gente foi, era o Telex, o fax, tal. Aí chegou uma oportunidade e falei, puxa vida, né? O que a gente pode transformar?
aquela coisa, o que a gente pode trazer de coisas novas? Porque a gente tinha os destinos, que eram destinos super consagrados, né? E toda a costa brasileira. toda a costa brasileira. Sem dúvida. Já vendia-se muito bem. Foz do Iguaçu, acho que. Foz do Iguaçu, que Rio era de Janeiro, né? Salvador, né? Que Rio, Salvador. Seguro. Porto Seguro começou uma história diferente, porque se não tinha voo, né? O aeroporto era pequeno, a gente tinha que fazer o voo para Ilhéus, Para depois fazer o terrestre. para depois fazer o terrestre Isso aí, eu de lembro Ilhéus para Depois que melhoraram, fizeram aquela reforma no Porto Seguro, a piscina aí cresceu. autorizaram E começou a pousar jato lá. Começou a pousar. Eu lembro disso aí. Então, a democratização aumentou ainda mais. E aí eu falei, puxa, o que a gente pode fazer, né? Porque você tem aquele passageiro que já foi para Porto Seguro, de repente já foi para outro lugar. E tem uma coisa interessante que eu chamo oportunidade, que é o que eles chamam passeio de um dia. Aí o que começou a me despertar? Eu vou te dar um exemplo muito... Um exemplo. Quem ia para Fortaleza fazia o passeio de um dia à praia de Cumbuco. Que fica lá 40 quilômetros. Perto, até que perto. Eu falei, gostinho, né? Esse passageiro gostou de passar um dia em Cumbuco? Gostou. Ele voltaria para Fortaleza numa próxima viagem? Muito dificilmente. Sim, vai repetir destino. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, vamos criar a oportunidade que eu chamei na época de destinos secundários, que eram aqueles destinos que eram só lembrados de passeio de um dia ou passeio de meio-dia, alguma coisa assim. Gerir. Ok, vamos embora, né? E aí, eu falei, mas que forma isso, né? Estrutura lá, você tá falando em 90 e... Nossa, não tinha nada. Não tinha nada, velho. Agreste, nada, Agreste, isso. Era um Agreste. Eu falei, como é que a gente pode fazer isso? E, logicamente, respeitando que não era um produto que você ia vender em larga escala, mas você tinha que começar a dar os primeiros passos. Os primeiros passos, né? Isso aí. E eu até tenho uma frase que eu costumo falar aí na minha trajetória aí desses 39 anos, que quem cria o destino é Deus. Então, eu ia te perguntar isso. Você ia perguntar isso aí? Quem cria destino é Deus. Quem cria o destino é Deus. Cabe a nós, do turismo, a dar um empurrãozinho. E de que forma dar esse empurrãozinho? Fazer um estudo. E lá, você não tinha hoje uma excelência que é um Sebrae que prepara a mão de obra. Você ia um pouco no feeling, né, daquela coisa. E tinha poucas pousadinhas. Aí você ia lá, reunia, né, as pessoas muito simples também, reunia o pessoal da prefeitura e contava uma história. Pessoal, nós temos uma oportunidade aqui de geração de emprego e renda. E a gente fazia uma conta muito interessante. Qual que era essa conta? Que é aí que veio a grande sacada. Quanto que um turista deixa no município? Legal. A conta aí invertida. A conta invertida. Quanto que deixa? Pô, um exemplo, vai. O que fica na cidade de origem? Praticamente só o aéreo que você emite. O resto, o hotel, local, passeios, alimentação, restaurantes. Olha a oportunidade de geração. Compras, né? Compra de emprego e renda. E a gente tinha um cálculo lá, que não lembro na época como é que era, e a gente tinha mais ou menos, somava uma diária de hotel, somava um... E geralmente essas pessoas ficavam de 3 a 4 dias, né? A gente fazia a conta de uma pessoa e falava, olha, essa pessoa aqui deixa entre o hotel... Isso, a conta é essa aqui. Acontece daqui, vezes 2 pessoas, a permanência de tantos dias dá um valor. Daí eu levantava e perguntava, porque eu já convidava o secretário municipal da Fazenda para estar nessa... Me ajuda. Quanto que é a tua alíquota de imposto aqui? É X, olha, vai entrar. Vai estar... Então... E além da geração de emprego e renda. Só que no início era muito, as pessoas, né, eram muito solícitas, mas você não tinha aquele padrão de atendimento. Claro. E aí foi entrando aos poucos, né, as instituições, os treinamentos, as mãos de obra, o Sebrae, que tem um papel muito forte nessa época aí. E isso a gente se orgulha, né? Quando eu falo a gente, na época da CVC e todo o grupo, né, participante, que nós aí, com a ajuda de Deus que nos deu o destino, a gente ajudou a impulsionar muitos destinos que hoje são destinos super... Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Super cara, era valorizados. Eu estava ainda numa fase já... No começo ainda do agenciamento. E eu ficava assim... Eu ficava... impressionado com as operadoras que faziam aí o nacional, né? No caso o CVC, o Ezequiel comentou no bastidor que a gente estava falando,
de outras parceiras que tinham na época, né, outras agências que estavam surgindo, como Soletur. A gente tinha, acho que a Viagens AT, Costa, Mundirama. Cara, então assim, chegava ali na São Luís, aquilo fervia, porque era todo mundo indo buscar os seus vouchers nas operadoras. Final de semana, todo mundo viajando. Quer dizer, é uma operação gigante. Tudo bem que cada um atirava para um lado, um buscava um pouquinho mais o internacional, outro buscava mais o nacional, mas era um negócio muito interessante de você ver a quantidade de passageiros que compravam pacotes. Mas mesmo assim, Alexandre, ainda era um mercado muito fechado ainda. Trazendo para os tempos de hoje, eu olho para aquela época lá, mesmo democratizando a viagem, ainda era um mundo fechado ainda. Fechado. Nos anos 90. Fechado. 80 e 90 era fechado ainda. Você acha que era tão fechado assim? Era sim, cara. Não era tão aberto assim, não. Até chegar esse patamar aí da classe C, digamos assim, C e D, ter acesso a viajar de avião, demorou muito tempo ainda. Demorou, acho que começou nessa época aí, os pequenos fretamentos, né? Que era isso, na época da TAM, né? que eram os Fokker 100. Isso. Que eram 100, Sábado e domingo, aquele aeroporto de Congonhas, eram praticamente só voos fretados. Fretado. Era uma enormidade de aeronaves ali, só saindo fretamento. Aliás, a CVC dominava a TAM, né? Numa época aí, a CVC tinha boa parceria com a TAM. A gente voava muito com a TAM, né? Pela facilidade também dele pousar em aeroportos de cidades secundárias também, né? Como interior, isso. Então a CVC tinha ajudava bem, né? Um grande facilitador. Na operação. Um grande facilitador. E aí começou toda essa trajetória. E tem alguns pontos aí muito interessantes, fazendo até uma alusão dos tempos atuais, né? Da evolução, né? De toda a indústria hoteleira, da aviação, de tudo isso. Eu lembro, eu era o responsável, depois eu fui o responsável pela comercialização de todos os hotéis no Brasil. Era uma equipe, era o Cleito e mais uma pessoa. A gente cuidava de todo o Brasil. Você fala, você é louco, Cleito. Mas só que existia um negócio muito interessante isso daí. A turma vai dar risada disso aí. Sabe quantas vezes eu saía para fazer negociação da hotelaria? Para fechar o ano inteiro? Para fechar o ano inteiro? Que 2 temporadas, alta e baixa. Alta e baixa, vamos colocar uma média... Isso, vai. 3 vezes. 3 vezes. Por quê? Porque lá naquela época você não tinha, né? Hoje você tem os revenues, você tem toda uma parte de precificação. Naquela época você tinha uma tarifa alta e baixa e uma mediana. Dependendo da cidade, então você já saiu com os contratos para o ano inteiro. Prontinho já. Prontinho. E você conseguia movimentar muito com isso. Barato. Tá? Você tinha um contrato. Uma coisa... Você vai falar hoje, é um pouco surreal, né? Eu, enquanto operador, a gente negociava só no final do ano pro ano inteiro. No final do ano pro ano inteiro. Porque depois da BAB já saía visitando as cidades. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Que aí é uma particularidade minha. Eu até poderia fazer isso. E por que eu não fazia? Eu até fazia em alguns tempos. Só que eu voltava para quê? Uma coisa muito importante que eu falo para todos vocês. Relacionamento. Aí de novo, velho. Relacionamento. Ligar para um hoteleiro e negociar por telefone... Boa, bem colocado, Cleiton. Demora, diferente de você estar na frente dele. Não vai. Isso, sentar e falar, vamos resolver? Vamos resolver. Vai jantar. E ele gosta disso, sabe por quê, Ali? Ele fez uma obra no hotel dele, ele construiu 10 apartamentos novos, eu vou falar, quantas vezes eu já andei de capacete por essas hotelarias do Nordeste. Olha que legal. Capacete que eu digo de segurança. Sim. E a gente ia feliz, e a gente falava, que legal, parabéns, porque a gente entendia que aquele esforço na época lá, nosso, e de todo o mercado, estava ajudando o progresso da hotelaria no Brasil. Com certeza. Eu tenho uma dúvida aqui, é minha coisa, é pessoal. Hoje, finalmente, acho que eu vou entender o porquê disso, né? Lá vamos falar, né, na década de 90, era muito comum as operadoras, não precisa citar nomes, mas as operadoras assim. Você falava do destino, por exemplo, Porto Seguro. Era muito assim, era interessante isso. Você falava com a operadora A, ou operadora B, ela falou assim, estes aqui são meus hotéis. Você não conseguia reservar nada de uma outra operadora naquele hotel, porque ela comprava aquilo 100%. Aí o pessoal falava assim, não, esse hotel pertence à empresa X. Eu falava, não é que pertence,
Tem um relacionamento maior, maior. Um acordo de uma Aí você fidelidade. mudava de operadora. Não, eu trabalho com aquele, principalmente Porto, né? Que era um destino que vendia que nem Verdade. água. Falava, não, eu trabalho com esse. Cara, toda semana, sabia a tabela nova. Você olhava, cara, o Você cara já dominava aquela praia inteira. Todos os hotéis estavam ali amarrados com aquela operadora. E aquela outra praia amarrava tudo. E amarrava passeio, amarrava as barracas de praia, amarrava tudo. O cara falava, meu, é isso aqui é meu. E é interessante isso, uma que você tinha um facilitador do agrupamento daqueles seus passageiros em alguns hotéis. Aí 10, 15, Sim, exato. depois foi crescendo. Isso era legal porque o passageiro saía já com grupo, com ônibus, com passeio. Era legal porque tinha uma integração muito, muito forte. As pessoas, aquela coisa, no primeiro dia um pouco... No segundo dia já tava relaxado. Tava em casa, velho. Já tava todo mundo na piscina, já sabia o nome de cada um. E o hoteleiro rindo à toa. E o hoteleiro feliz da vida. Você imagina, pôs um jatinho lá, um Boeingzinho lá em Porto, por exemplo. São uns 4 dias, uma semana. Uma semana, encosta ali 3 ônibus lá no aeroporto e fala: vem cá, galera que vai pro hotel tal, galera do hotel tal. Só descer, já tá entregue, bicho. Que operação. Então acho que foi uma fase da minha vida muito, muito bacana na CVC, né? Eu tive 2 fases na CVC, essa foi a primeira. A gente conseguiu construir muitas coisas, né? Muitas coisas que ajudou ainda mais, né? E até uma coisa muito interessante, que agora começa a vir a segunda geração desses hoteleiros, né? Aquelas pessoas que você negociava lá atrás, aí há 30 e poucos anos, hoje é uma outra geração. Os filhos, ou quem comprou, né? Os jovens chegando. E é legal, porque isso passa, né? A Sim, expertise. Claro. E a gente tem vários exemplos aí para a gente citar, mas isso é legal, a perpetuação dessa parte da continuidade, né? Desse sentimento aí da hotelaria. Sim, vem mudando, o turismo vem profissionalizando. Eu tenho curiosidade, assim, porque eu não sou tanto tempo assim, experiente no turismo, mas eu me lembro no final dos anos 90, quando eu me dei conta do mercado de turismo, sem entender melhor o turismo, sempre trabalhei em hotelaria. Nunca trabalhei em companhia aérea, sempre hotelaria. Rede de hotéis. Na época nem era hotel, era flat ainda, a rede de flats. E eu lembro que a Soletur, cara, assim, era uma potência gigantesca. Não sei se a empresa era carioca ou não, mas Soletur ela tinha uma força muito grande aqui no Brasil, inclusive em Nova York. Fretava, tipo, aviões com frequência e tal. Fretamento Varig. Era assim, acho que a maior empresa do mercado era ela na época. Aí você tinha Costa, tinha Mudirama, inclusive CVC também na época também, em outro momento. E de repente, não sei se foi questão talvez de leasing, na época o leasing era muito forte ainda, e quando mudou o dólar, ela desapareceu do dia para noite. Ela quebrou do dia para noite. Sim. Naquele momento que ela quebrou, eu vi outras empresas ganhar musculatura. Como foi a Viagem de Costa e a CVC também. Sim. Acho que os melhores foram para a CVC, porque eu lembro que a Costa era gigante, mas os melhores foram para a CVC. Você esqueceu de citar Monark, sim. Turismo. Né? Muitas operadoras, cara. Tinha a Welcome, puta, cara. Uma das principais que eu lembro assim era a Costa, que era grande. Acho que a Visol já estava nascendo. Não estava, não? Não. É mais novinha? Será que, meu raciocínio, o fato dela sair do mercado, talvez por uma CVC ser a gigante que ela foi, tudo bem, tem a competência dos executivos, mas haveria espaço, talvez? Eu acho que ali haveria, porque houve ali, como você comentou, a Soletur era uma grande especialista no mercado internacional. Isso no Hotel Inter. E a CVC, na época, ela não tinha, porque ela começou na BC Paulista, no Nacional, e o que deu uma grande sustentação para ela. Legal. Chegou uma hora que a Soletur falou, deixa eu entrar um pouco no Nacional, e a CVC falou, deixa eu entrar um pouco no Inter. Olha que legal. Internacional. Se a gente for falar as palavras chiques de hoje, fizeram um cold share sem assinar papel. Sem alinhamento, vai. Sem alinhamento. Que legal. E acho que foi uma fase muito boa, né, dessa troca. Infelizmente, eu falo muito triste, né, porque é ruim você ver a queda de uma operadora da Soletur, né? Mas acho que teve uma oportunidade que derivou muito ao mercado. Talvez a CVC se aproveitou um pouco mais, porque ela já estava com esse... Preparada, né? Preparada, falou, vamos montar o Internacional, que até foi o Michel na época. Michel Barcossi. Eu acho que, assim,
Posso estar enganado, não sei se você me corrija, você também, Ezequiel. Acho que quando a Soletur ela estava no auge dela, foi justamente naquela época que ela começou a colocar os ônibus brasileiros pelo mundo. Sim, você lembra disso? Lembro. Cara, você ia vendia em Nova York com um ônibus lá para te levar em todos os passeios, um ônibus só brasileiro, um motorista. Proteção de guerra, cara. O que é isso? Monstro. Aliás, Cancún. Michel Barcossi, aquele abraço, hein? Esteve aqui também e representou. Legal, grande. Cancún, né? O cara, eles dominavam Cancún. Tinha uma enormidade de voos fretados aí nos finais de semana. E acho que houve Legal, um bom aproveitamento, sem sombra de dúvida, da CVC nesse sentido, mas acho que outras operadoras também usufruíram nesse tema aí. E a vida continuou. E de lá para cá, muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou. Entramos no ano 2000, aí, com um pouco mais da época da digitalização. Né? Os processos vêm mudando. Aquele tempo do bilhetinho. Sumiu. O carnezinho já sumiu. Entrou cheque, cartão de crédito. Já começa. Pouco mais do cartão de crédito, que não era. Então você começou a ter alguns facilitadores também. E também pela atualização também do próprio poder econômico aí que o Brasil gerou. Isso acho que começou uma nova fase do turismo aí no geral. Então as pessoas... E era uma coisa muito importante que eu notava, que eu falava, nós tínhamos o passageiro da primeira viagem, né? Que geralmente é uma viagem mais curta, para conhecimento, e tinha aquela coisa que a gente dava uma cutucada, que é minha primeira viagem internacional. Olha, boa. O que acontece? Qual é o destino? Pra onde vai? Pra onde vai? Vai vender o quê pro cara pra fazer a primeira? O cara tem medo. Vamos ver. E aí a gente usava, tem um negócio que eu gosto de usar, que é o efeito cabeleireiro. Salão de beleza. O que acontece? Hoje acho que nem usa mais isso. Né? Sentava pra secar o cabelo lá, aqueles 3 tubos, aquele secador gigante. Aí tem três senhoras. Então... eu vou viajar. Em 2 minutos de conversa, aí a viagem... Pronto. Aí, para onde você vai? Eu vou para tal lugar. Eu não vou nem citar para... E a outra fala, eu vou para tal lugar. Então começou a criar aquela... Eu não digo uma disputa, mas uma necessidade dessas pessoas começarem a se conhecer um pouco, né, mais, isso aí. Do lado de fora. E, sem sombra de dúvida, né, o país aqui mais... próxima que você tem a Argentina, claro, que você tinha... Então, existia um segundo desejo da minha primeira viagem internacional. Nessa época aí a Fênix e a Calcos se estabeleceram, né? Verdade. Calcos, gigantescas aí. Grandes empresas, viu? Gigantescas. E você tinha um movimento muito monstruoso. Acho que começou. Vamos aí. Ver se eu estou errado. Buenos Aires, um grande destino que levou muita gente. Montevideo, Santiago de Chile, sim, né? Bem grande. E aí começamos com o quê? Os destinos de neve, né? O brasileiro começou a enxergar, não, eu quero ir para a Patagônia, então vamos fazer, sei lá. Ele começava a dar aqueles upgrades. Isso, upgrades do internacional. Né? Mas o sonho dele... Peru também entrou. Sempre foi. E aí caímos na Europa. Europa e Estados Unidos, né? E eu acho que isso foi tão legal para as operadoras no geral, que girou um ciclo de oportunidades muito forte. Você ter o trabalho do teu primeiro passageiro da primeira viagem, e esse passageiro começou a ter um relacionamento muito... É um casamento com uma operadora. A impressão minha, na época, tinham operadores nichados, assim. Tinha operadores nichados. Né? Tinha operadores nichados, e olha, era difícil concorrer com essa turma. A Calcos era especialista. A Calcos era. E que é hoje um pouco, que depois eu vou falar da Gastura, a empresa que hoje eu faço parte, né? Que é essa parte, né, de experiências, algumas coisas diferenciadas, que hoje é muito importante, tem muito público para isso. Então, na época, você tinha essas operadoras nichadas. Só que daí era uma coisa... que às vezes assim, é um risco muito grande, Cleiton. Sabe por quê? Porque às vezes estoura uma guerra, um vulcão. Então, e o cara nichado naquilo. Ele não tem um plano B para segurar. Ele já pagou o fornecedor. Foi a Calcos, né? Já pagou o aéreo. Foi a Calcos, Bariloche e Santiago. E era uma operação, o que eu faria? Era, nesse caso, colocou muitos ovos numa cesta só. Se desse uma dorzinha de barriga... Acabou. Se não me falha a memória de novo, a Calcos teve 2 problemas graves. O primeiro foi aquela questão da gripe aviária, que foi uma temporada inteira condenada. E depois, na sequência, nós tivemos a questão do vulcão. Que inviabilizou toda a aviação lá pro sul da Argentina, que aí
desgranhou aquilo tudo lá. Então, assim, 2 temporadas seguidas com problema. Uma com a questão da gripe, que inviabilizou, e na segunda foi a questão do vulcão. Eu tenho uma curiosidade, porque é muito rica a sua informação, que tem que aproveitar. Então sensacional, é uma aula para mim. Cara, você sempre foi assim, um baita do executivo, assim, pro trade de modo geral, como referência, assim, de negociador. Obrigado. O que leva você, no momento da sua vida, a sair da CVC e ir pro projeto da Flytour? Você e o Michel Barcossi. O que levou? Você estava num momento bom na CVC, ou queria um desafio novo? Era uma baita oportunidade, de repente, de você ir para um outro cenário? Porque, na minha percepção, o que foi feito ali, eu de fora leigo falando, é quase que o Ctrl-C, Ctrl-V para aplicar dentro da Flytour. Ou eu estou errado? Não, acho que aí são coisas que eu falo que Deus coloca no nosso caminho para enaltecer muitas coisas, né? Vamos aí. Por quê? Eu te falo, ali foi uma decisão, a CVC tinha uma governança, né, familiar da família Paulos, e depois, nesse ano de 2009, se não me falha a memória... Ah, verdade, que abriu a IPO, né? Ela foi comprada pela Carlyle. Carlyle. Foi comprada uma parte para Carlyle, não lembro mais ou menos aí qual foi. E aí o que acontece? Tem aquela coisa da adaptação. Eu sei como é que é. Adaptação. E você vem de uma escola que você fala, vamos lá, vem cá. Entendo perfeitamente. E era naquela época muito, né, na parte do relacionamento, e tanto eu como o Michel, a gente talvez não se adaptou ao modelo. E aí teve uma oportunidade que apareceu na Flytour, lá com o nosso querido Eloy, que eu mando um beijão aí ao Outro cara Eloy. também fantástico. Toda a família, que eu tenho um respeito muito grande pelo Eloy e por toda a família. E aí o que acontece? Você fala que não vem coisas por acaso, né? Eu era um cara muito especialista em produtos nacionais. Quando a gente foi para o grupo, para Flytour, o que ela tinha? Ela tinha de tudo menos que a CVC tinha. Isso, perfeito. Olha isso. Ela tudo tinha menos a CVC. Consolidadora, evento, franquia. Tinha tudo. Um monte menos a operação. Menos operação. Aí, montamos lá a operadora, juntamente com o Michel. E eu sou um cara também fuçador. Lembra do tempo lá que eu falei que eu ia nos voos para conhecer o destino? Eu falei, como é que é uma operadora? Eu conheço, mas como é que é uma consolidadora? Como é que é uma agência corporativa? Eram muitas perguntas. Franquias, né? Eram muitas perguntas. Como é que é o relacionamento disso? E nas minhas horinhas vagas lá, eu ia lá, e eu chegava, eu me relacionava com todo mundo. Falei, me explica isso daqui, mas com bastante humildade. Falei, porque tem coisas que você tem que falar. Me explica aqui que eu não conheço. Claro. Então eu peguei uma bagagem muito interessante nesse sentido. Legal. E por que eu estou fazendo isso, falando pela minha passagem pela Flytour? Depois de 3 anos eu fui convidado a voltar para a CVC. Um convite à volta do Walter Patriani, um convite de toda a família Paulos. Mas até aí, o filho tinha nascido já, na Flytour. O filho tinha nascido na Flytour. Já estava operando. Que era a Flytour Viagem, estava operando, estava indo bem. Enfim, mas aquela coisa... eu falei... por que eu agradeço muito o Eloy? O Eloy foi muito justo comigo. A família foi muito justa. Eu expliquei toda a situação e tal. Ele falou, Cleiton, eu quero que você seja feliz. Poxa, que legal, hein? Isso legal. Eu até fico um pouco emocionado. Mas sabe aquela coisa da gratidão? É isso mesmo. Puta, eu quero que você seja feliz. Eu tinha lá alguns temas, né? De locomoção, porque era Alphaville, uma série de coisas, né? E aí nós chegamos numa saída muito boa, muito legal, né? Aquela saída de portas abertas, e a gente encontrava em eventos e o Eloy muito carinhoso. Eu recebi um beijo carinhoso ele adora dele. Beijar, ele né? adora beijar. Isso foi legal, por quê? Aí quando eu fui chamado para a CVC, foi aquele momento que você faz parte disso daqui. Sim. Um pouquinho mais para frente. A CVC começou a comprar empresas, começou a comprar uma consolidadora. Foi isso mesmo. E foi Eu vou só apimentar, porque meu papel é apimentar. Os caras de Harvard vieram. Saíram os especialistas. É a minha visão, leigo, falando. Saíram os especialistas. Dá merda. Eu gostei da sua história. Deu merda. Convoca os caras de volta. Traz de volta o esquadrão. E os caras voltaram. Aí começam as aquisições. Sim. Que era um crescimento. Minha visão natural. Gigante. Natural, uma potência
mas eu acho que era um crescimento meio desordenado, assim. Porque cada empresa tinha um DNA diferente. Tinha. E eu acho que Sim, foram muito muitas grande. empresas simultâneas compradas, que acho que o back, a parte operacional e o back era meio complicada, porque a parte do front, você no Que produto... a gente abastecia. tudo. Beleza. Beleza. Então, isso foi. Aí, de repente, vem uma pandemia que ninguém esperava, né? Se troca o comando da empresa. Essa é uma visão particular minha. Cara, se já era difícil antes... remar com aquilo tudo. Quando você abre capital aberto numa empresa onde as pessoas não vivem o mundo real, tomar a decisão da cadeira é complicado. É uma visão minha particular. E se não tem os especialistas de cada segmento, o mercado reage automaticamente. Você é cliente, reage automaticamente. Com certeza. Procura outras opções. Teve erro de balanço, teve Bloqueio do sistema, hacker. hacker. Então, assim, eu acho complicado, né? Então, eu vejo que muita gente boa não está mais lá. Eu acho que eu chamo isso também de ciclos da vida, né? Eu acho que tem ciclos, né, que eu digo profissionalmente falando, Isso. que você chega num estágio que você fala, puxa, eu tenho que dar lugar a alguém. Isso. Você treina, eu sou uma pessoa que eu Passa gosto conhecimento. de Passa passar sucessores. conhecimento, né? Nosso conhecimento. E isso engrandece porque você fala, e hoje eu tenho orgulho, encontro na rua, em eventos, em feiras, eu falo, esse menino foi... Eu sei Trabalhou o que é isso. comigo. Foi não, e muitos ali menores aprendizes que legal. começaram, Que estagiários. tem cargo de gestão hoje. Né? Que hoje tem fantástico, cargo velho. de diretores. Isso é fantástico. Isso é E para fantástico. mim é muito gratificante. Então você fala assim, a gente tem que às vezes passar um pouco, né? Deixar Isso é fundamental. os jovens e entender, porque daí você fala, porra, o professor foi bom ou foi o ruim, né? Isso. Então você tem isso. Que legal. Então eu acho que é uma nova fase aí da CVC, de novo uma empresa que eu respeito muito. Também, tem o maior tá? carinho. Eu tenho amigos lá até hoje. Né? Até muito, e Todo mundo hoje tem. muitos amigos e eu fico muito feliz com isso. Eu acho que foi um ciclo da minha vida. Aí eu saí da CVC em 2021. Saímos juntos. Eu saí em Saímos fevereiro. juntos. Eu saí em fevereiro. Eu saí acho que em fevereiro também. Então, vendo aquele lote lá. É. O lote. É que teve a Ômicron, né? Em janeiro, foi, o mercado mudou de volta. Foi isso mesmo. E logicamente, né, a pandemia pegou todas essas empresas, foi Muita porrada assim. Foi muita. Então, eu entendi, foi, puxa, vamos dar oportunidade aos outros, né? E aí eu tinha uma condição, eu fiz um pezinho de e-mail, eu falei, eu vou aqui e tal, e eu tinha lá uma palavra chamada não compete, né? Então, os principais executivos, eles têm lá uma palavra chamada não compete, que vai para cá, vai para lá. Eu consegui reduzir aí de 2 anos, eu consegui reduzir para 6 meses. Opa. Só que nisso, o que apareceu para mim? Que foi super legal e eu sou muito grato por isso também. No dia seguinte, que foi o comunicado, eu recebi um telefonema do Grupo Águia Branca, que era um grupo que é um grupo capixaba, que hoje detém 70% do capital da Gastur, e tem é um grupo enorme com 3 verticais, né? Divisão passageiro, logística e comércio, fatura mais de 16 bilhões por ano. Nossa, que potência, cara. É uma potência muito grande. Você vê esses ônibus da Águia Branca rodando para cima e para baixo. E eu fiquei muito feliz que no dia seguinte eu recebi o telefonema de um dos conselheiros lá, me convidando, Cleito, e aí? Tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá ótimo, eu tô em casa. Eu falei, vem cá tomar um café. Eu falei, eu posso tomar café, mas talvez esse café aqui vai durar 2 anos. Eu falei, como assim? Eu falei, não, vamos conversar. Então, o que aconteceu? E a gente tinha um relacionamento muito legal com o Grupo Águia Branca, porque foi o Grupo Águia Branca lá em Sauípe, no ano de 2000. Isso. Que fazia toda a parte do transporte e aquela coisa. E lá na época a gente já tinha aquele ideia, vamos ter que ser diferenciado. Aí eu cheguei na Águia Branca e falei, eu quero uns 4 ônibus exclusivos, plotado, bonitinho, tal, que era um diferencial nosso. Que legal. Na época, que um ônibus legal, tudo desenhado, né, colorido. E aí a gente manteve um relacionamento de anos. E aí chegou uma oportunidade. Bora pra lá. A turma falou, Cleito, você não quer aqui desenvolver um trabalho? Eu falei, o que eu posso ajudar vocês? Eu falei, a gente quer montar, nós queremos entrar na parte da segmentação do turismo, de operadora. Eu falei, puxa, que legal, né?
que você pode ajudar? Eu falei, vamos marcar um café aqui em São Paulo, eu vou dar um pulo aí. E tiveram várias ideias ali. Várias ideias. E no início a gente criou uma empresa, né? Que eram duas business plan que nós já havíamos montado. No início, uma empresa voltada, já que eles têm uma grande grade de ônibus, né? Voltada, que é aquela coisa um pouco da nostalgia lá atrás da CVC. Que antes a gente chamava dos rodoviários, mas eu falei, não, vamos chamar de circuitos rodoviários. Que era o quê? As excursões rodoviárias, com guia. E ficou tão legal. Eu até recebi várias mensagens dos guias, porque isso tinha acabado no Brasil. Sim. Então a gente voltou, eu montei a operadora, que era a Squad Viagens, e o segundo etapa é nós irmos para uma operadora mais completa. Só que daí, diante dos estudos, eu falei, você pode começar a montar uma operadora, tá? Só que você tem um período, né, que a gente chama de ramp-up, entrega, construção, nome, ou se não, ir para o mercado, entender se tem alguma oportunidade. Certo. E aí o conselho decidiu, falando, não, vamos para o mercado e entender se tem alguma oportunidade. E felizmente a gente encontrou no nosso caminho a Gastur, que é uma empresa de 70 anos, completa 71 anos, né, fundado aí pelo... Gigante também, uma gigante, um nome muito forte no mercado, que hoje... E ela tinha uma postura mais do nível mais A e B, talvez, no passado? Isso, eles têm uma postura, eles foram, né, o seu Aldo, pai, ele Aldo foi Leone. que trouxe, né, os primeiros navios Aldinho. aqui, inclusive o salão de embarque lá no Concais e Santos leva o nome do Aldo Leone. Então ali começou uma relação ali com a Gastur, logicamente, né, com todo o sigilo que isso... E a gente foi amadurecendo. E aí a gente teve a grata felicidade de conseguir... ser acionista lá. Ser acionista lá. A família, o Aldinho, que eu mando um abraço também, o Aldo Leone. Fera. O Júnior, a Andréia. Os sócios continuam lá com 30% e eu sou um executivo da empresa. E a Gastur é uma grande empresa. O Grupo Águia Branca também é uma grande empresa que está investindo nisso, né? E hoje a gente vê um pouco disso, né? Da parte do diferencial, né? Fazer um pouco diferente. Isso. Porque hoje você brigar no mercado, e tem praças também que são praças muito complicadas, né? De você fragmentadas? Saturadas? Saturadas, é muita concorrência, é muito... E aquela coisa um pouco do Mar Vermelho. Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho. E aí, como a Gastur tem esse DNA, né? É forte em cruzeiros marítimos, sempre foi. E até hoje, uma excelência. E hoje, lá atrás, não sei se vocês sabem, a Gastur foi uma das pioneiras também em Bariloche. Neve. Isso que eu ia falar agora. Neve. Ela é especialista em neve. Então, tinha uma expertise muito grande nesse sentido. E depois ela começou... Tinham duas empresas com grande expertise em neve. Uma era a Gastur e a segunda é a Interpoint. Interpoint, Jardins, né? Almeida Jaú. Grandes empresas que trabalhavam com neve. Então, assim, se querer buscar neve, vai na Gastur ou vai na Interpoint. Só que aí você tem os pesos, né? O navio, você tem os navios internacionais, claro. Tem o período nacional para cá, a neve, que é naquele período. Acabou. Aí o que aconteceu, Legal, né? A Gastur, nós não estávamos, mas ela começou a diversificar o seu portfólio, colocar, né? Que na época eles chamaram de Mundo Agastur, para dizer que ela era excelência e é no marítimo, nos destinos de neve, só que ela tem um mundo ao seu redor. Legal. E foi um trabalho lá que a gente entendeu que é um trabalho que foi muito bem feito, né, de todos esses anos. Afinal de contas, eu diria 70 anos, 71 anos. É história, né? É uma história. É um legado muito forte. Me lembro até hoje, e não sei se faz tempo que eu não passo por ali, mas assim, né, o prédio deles na Avenida Europa, né? Um ícone aquilo do turismo, né? A base do shopping é mais imponente, também, né? a base do shopping também, lá. Eldorado, né? Você passava ali e falava, nossa, a Gastur, baita companhia, né? Você tinha a parte da assistência, que era muito legal, né? Você via também, da mesma forma que ocorreu lá atrás, quando eu falei
dos rodoviários, né, na democratização, a Gastur, no marítimo, ela também proporcionou isso. Porque quantas pessoas... Não viajaram. E tem até aquele pano, o Titanic, essas coisas, será que vai... Então, e na verdade, o navio, se for avaliar o custo e benefício, é mais barato. você Ao incluso, tem... dependendo da rota. Claro, que você vai fazer, lógico. compensa muito mais. Mas gigante, não? Então ela se especializou, né? Foi a pioneira. Depois todos os destinos de neve, que nós somos também hoje referência, e depois ela começou a criar o mundo Agastur. Então a gente enxergando aquilo, falou, nossa, que legal. É uma empresa com vários potencial predicados, gigante, potencial. Vende Disney, vende tudo, né? Vende Hoje em tudo, dia, vende tudo. vende- cara. Tem know-how, né? Portas Know-how, cara. abertas. Boa, Vende o baita Brasil. operadora. Eu acho que foi assertivo pelo seguinte: você, com o porte que é a Águia, montar uma empresa do zero, leva muito mais tempo para consolidar. Sim. Se você encontra uma empresa com esse perfil, com esse know-how, com essa história no mercado, a coisa A adianta. máquina já engrenando. máquina, é o nome, né? Você faz um pequeno ajuste aqui, um pequeno Claro. ajuste, que é normal quando normal. você Claro. faz a aquisição de uma... Mas você chega no mercado com DNA, né? Com nome, né? Pô, Você chega uma com Gastur, né? nome. Claro. Pô, E a gente sensacional. tá muito Que feliz legal. também. Nós entramos lá em novembro de 22 ou não? 2022. Novembro de 2022, 23, também 24, é. 24. Indo pro segundo ano aí, né? E a gente sente a necessidade, e o Grupo Águia Branca é um grupo que nos apoia muito, né? Aquela parte do investimento, o que precisa? Eles primam muito pela qualidade, pelo atendimento e principalmente pela humanização. Lembra quando eu comentei que eu viajava? Eu podia Sim. viajar uma vez por ano para fazer a negociação, mas eu viajava 3. Por quê? Relacionamento. Relacionamento. Bom, e você? Sim. Não preciso nem falar, né? Precisa. É, tem esse legado conheço. também. É, O sim. relacionamento hoje, eu dizer que os caras é uma referência. Claro. Então isso marca muito, né? Que legal. Aquela parte de saber que você tem com quem contar. Tudo bem que hoje a tecnologia é boa, ajuda, mas tem uma hora que o agente de viagem quer falar com alguém e é Isso aí. inevitável e faz parte. Eu já ouvi dizer várias vezes que a tecnologia, na verdade, ela é aliada da É experiência. isso daí. E aí? Tem que saber usar, Tem que saber usar. manobrar, se atualizar e saber tirar proveito. É. Aí vocês falam, vem uma inteligência artificial, tá tudo Também é mundo- outro também. Não, acho que o Então, atendimento, isso. explicar. E uma coisa legal que a gente está voltando um pouco na Gastur, aí eu pego um pouco, que a gente pega muitas coisas boas do passado, né? Talvez as pessoas falem, isso aí não funciona mais, mas funciona. Vocês se lembram que no passado a gente tinha muito a formação de grupos? Isso. Puta merda. Pra caramba. Muito, mas muito. Salvar, meu, você Muito fechava um grupinho dia 29 e 30, final do mês, Batia a meta, tranquilamente. meta. Batia a meta. então que isso com o tempo, né, e as tecnologias, tudo isso começou a acabar, as pessoas não iam no grupo. Aí o que aconteceu? Teve a pandemia, que teve lá o lado muito ruim, só que hoje você começa a ter uma oportunidade dessas pessoas se relacionarem. É, voltar no grupo. Volta pro... E aí o que a gente começou a trabalhar? Um pouco essa parte de grupos. E é legal que um grupo, você forma um grupinho e tem um truque isso daí, que a gente eu chamo carinhosamente de coelho. O que é o coelho? Você tem ali, não sei, sabe aquela corrida de cachorro americano? Que Sei. sai um coelhinho na Magrelinho lá, frente e vai, sei. vai todo o... Todo O mundo que atrás. acontece? Rebanho. A gente vai e escolhe uma pessoa da sociedade. Por exemplo, o Ezequiel. O Ezequiel conhece meio influencer. mundo. Ezequiel, vamos montar como é que é teu grupo? Como é que é teu grupo de relacionamento? Cleiton, eu tenho um grupo que adora fazer Perfil isso. assim, assado. Vamos montar um roteirinho legal, diferencial para essa turma, com experiências, com... Aí a gente monta, faz uma entrevista com o Ezequiel fala, pô, que legal. Vamos nessa. Coloca a pastinha, né? Pegando um pouco... Faz o evento de lançamento. Hoje você isso. vai pegar o... Você vai faz um evento de Lançamento, de sei lá. lançamento, apresenta tudo isso. Bora. E aí começa aquela coisa, né? Que legal. Você vai, você não vai. E começa aquela parte... Né? E... O que ele falou assim, me lembrei de um negócio do amigo meu, o nome dele é Douglas da MCA Turismo, meu parceiro de vida aí. Eu tava Doulinha. fazendo um MBA e ele botou um grupo para Miami. Tempo que Miami tava Sim. fazendo igual ponte aérea pro Rio de Janeiro. Cara, por algum motivo ele não vendeu o grupo. Tinha lá acho que uns 15 lugares para vender. E ele tava preocupado, porque a grana Lógico, ia morrer. claro. Ia morrer a grana. Você tem risco. Você então tem risco. Você tem que... Cara, ele me liga, eu tava na MBA. Falei, que foi? Cara, me ajuda, preciso vender o grupo até tal dia. Eu vi assim na MBA, pessoal, quem quer ir pra Miami aí, ó? Tem um pacote, joinha pra viajar. Uma uva. Vai tal data, para tal data. Eu vou.
5, assim do nada. Já arrumou 5 packs. É ali. porque você provocou uma situação. Exatamente. É provocar a situação. Legal, tá vendo? Não é isso? E o provocar e o gostoso é que você cria uma outra rede de relacionamento, Sim. que daí tem um truque, né? Isso. Nisso daí. Aí você faz, aí troca. É que hoje tá mais. Você tem o WhatsApp, você tem as redes, você cria as redes, vai se conversando. Instagram. Mas aí qual que é o lance disso daqui? O lance é com o Ezequiel, que foi o grande fomentador desse grupo, né? Claro. Operado, no caso que eu comentei pela Gastur, com vários diferenciais. Eu sou avô, sou Ezequiel, lógico, Ezequiel tá aí. E o que acontece? É um grupo, sai maravilhoso, tudo certinho. E o que acontece? A gente faz depois uma festinha. Que a gente fala... Quando a gente faz a primeira, a gente fala que eu vou. Eu vou. Depois, quando você faz a festa, você voltou, você foi para o roteiro, todo mundo Tudo ficou certinho. feliz. Sensacional. Aí, tal. Depois de um mês, você faz o quê? Faz um coquetelzinho. Faz um coquetelzinho, um encontro de jantar, Isso. em uma casa Isso de é alguém. muito comum, cara. Aí Muito a gente comum. chama Eu Fui. E aí, qual que é o segredo do Eu Fui? Que aí com outra oportunidade. cria outra Aí situação. você já monta. Lógico. Ezequiel, o que é essa? Porque daí tem. Ezequiel, Aí, ó, estamos ensinando a gente velha a Olha, trabalhar. cara. Ezequiel, qual que foi o teu data Ezequiel no roteiro lá? Cleiton, o pessoal começou a fazer. Porque você já vai com alguns Insights, né? O pessoal quer fazer Miami, o pessoal quer fazer não sei. tal. Beleza. Então você já vai com o roteirinho montado. Já lança ali. Pessoal, ó, vamos fazer um brinde aqui, ó. Aí já faz e já lança O roteiro na novo. próxima. Verdade, isso é cara. uma Isso coisa. é muito comum isso aí, É uma cara. coisa muito legal. Isso está aproximando muito as pessoas. Que legal. E hoje você tem pessoas, né, que talvez, né, ela sente uma carência de ter um grupo de amigos. E viver a experiência. É isso daí. É isso a aí. experiência. É isso E a aí. entrega, e a gente faz isso com muito carinho, roteiros muito personalizados. Legal, a pessoa cara. sai com uma Ó, sensação. deu aula aqui agora. Hã? Deu Deu aula, aula, velho. hein? Deu Você deu aula. aula agora aqui. Monstro. Sai com a sensação de já. E a gente já leva até a maquininha de cartão de Então, crédito. não dá- Quer dar o sinal? Quer dar o Senta aqui, sinal? Passa amigão. o Pix, ué. Faz Passa o Pix aqui, já Isso faz. é muito legal, é uma coisa diferente. Diferente não, é uma coisa que era lá no passado E voltou. e voltou. Voltou. E é uma coisa Então, diferenciada. pelo que você disso. falou, então, você entende de que o agente de viagem, o agente de viagens, ele tem uma vida longeva ainda. Na vida Sim. consultiva. Sim, na consultiva, mas isso que eu falar, hoje é que eu brinco, hoje você vender commodity, hotel e aéreo, tá lá... Tá claro isso já que... Tá claro. Por Claro. exemplo, você precisa ter algumas opções nesse sentido. E hoje a Gastur está muito preparada nesse sentido. A gente criou um departamento de atendimento de luxo. Quando a gente fala de luxo, né, são experiências. E a gente está com um time fantástico lá também. Então isso nos dá uma tranquilidade muito... Cara, eu tô aqui matutando, saindo da operadora, mesmo você que corre, mesmo outro que anda de Sim. bike, que anda de bike, Isso uma aí. bike, Vai fazer. criar uma oportunidade de fazer um circuito, um Um passeio, circuito, uma viagem. grupinho, falar assim, puta, vamos muitas- correr É. Vamos correr em Barcelona. Puta, vamos fazer uma maratona lá, vamos escrever todo mundo, vamos Tem levar. É muita muito campo, muito tem campo. muita oportunidade. Muito Se você campo, velho. zapear em grupos aí, é muita coisa. Muita coisa. É muita E coisa. a operação para uma empresa atrás que segura, que vai É, dar ué. toda. Exatamente. Tá tudo E Você certo. a parte- negocia melhor, tem um Certo. prazo melhor. E a parte da segurança, né? O certo. grupo Águia Branca é um grupo fortíssimo, que dá uma segurança, aquela que eu até falo, pode comprar tua excursão para 2028 que Tá você mantido. vai embarcar. Bacana. Cara, eu não tinha noção, mas o rodoviário tem um peso fundamental no Brasil hoje, né? O ticket médio, assim, ele é baixo, mas Ele tem a muito, receita dessas muito. empresas que participam é alta pra caramba. Tem muito. E você pega, vou dar um exemplo, se você for na fábrica da Marco Polo para fazer um pedido do G8, que é a último lançamento do Marco Polo, você deve ficar uns 2 anos na fila. Na fila, Olha que esperando. louco isso, cara. Você deve ficar uns 2 anos na fila. O rodoviário movimenta muito aqui no Brasil. Muitas pessoas. Sim. Se você for pegar. É que não tem. Você deu até uma ideia. Nem sei se existe isso. Um aplicativo. Você tem aquele aplicativo que você coloca todos os aviões. Não deve ter, né? Porque Claro. hoje- Botar você a coloca, frota vamos ver rodando. como é que é isso. E movimenta muito. legal, cara. Fala, uma consolidação de rodoviária? É. Não, você vê, você enxergar a frota Enxergar hoje. um, Ver a se frota pudesse, rodando. eu tô sonhando. Um Tá. exemplo. Você tem um lá flyover? aquele- Você tem um flyover? que você vê o avião É. no mundo Isso, inteiro. o mundo inteiro. Se tivesse um que você visse Consegui. os ônibus de Rodando no turismo rodando o dia inteiro. Esse é o de- gancho aí, então, se o governo ajudar a gente
a pavimentar melhor as rodovias do Brasil. Claro, tem A muito. parte de infraestrutura dos portos e talvez mais rota de low cost. Isso aqui explodiu o Brasil, né? Eu diria o seguinte, eu até falo isso, falando um pouco do Nordeste, melhoraram muito as estradas no Nordeste, tá? Você pegar Legal. o Nordeste aí nos anos 90, nos Nossa. anos 2000, melhorou muito. Por quê? Porque tinha que melhorar, porque cresceu a população. Desenvolver. A cidade que tinha 10 mil habitantes, tinha não sei o que lá, você tinha que gerar economia. E você pega hoje estradas, logicamente São Paulo é uma... Sim, fora da curva. É uma excelência. Existem outros estados que, logicamente, ainda tem que fazer um dever de casa, mas é uma alternativa. Porque aí eu te pergunto, por que o circuito, fazer um circuito europeu é legal? Porque o pouco coisa da Europa lá, cara, as rodovias lá são boas para andar e a parte férrea também. Férrea lá. Então, de trem. Aquilo foi porque aos poucos a gente não pode ter esse modal aqui no Brasil. Modal. Você Que aí entendeu? sim. Os países são, lógico, todos grudadinhos um no outro. A estrutura entre eles é fantástica. Você pode ir de trem, você pode fazer de barco, você pode fazer de Porque rodoviário. no Brasil também. Então, exatamente, aqui também São pode. cidadezinhas coladas também, estados colados. Ele trabalha com marítimo e Então. eu sei a resposta, mas na verdade assim, por que o Brasil hoje não tem ainda uma temporada de cruzeiros rodando o ano inteiro? Teve até um estudo nesse sentido. Aí, mas... Sim, a Clia já andou, né? Colocando alguma coisa nisso porque assim, poxa, não, tudo bem, talvez eu não vá fazer roteiros que sigam ao Nordeste, até para o período chuvoso, mas eu posso fazer roteiros que sigam ao Caribe, roteiros que sigam até os Estados Unidos, ou roteiros que desçam até a Patagônia. Quer dizer, é um outro tipo de navio. Mas você concorda que poderia manter a temporada do ano todo? Eu acho que em algum momento isso deve acontecer. Tanto que se você reparar, né, de ano a ano ela vem crescendo, né? Estamos aí no finalzinho da temporada. Estamos chegando em abril, né? Os navios, os últimos aí estão indo embora agora. Então, Sim. olha como cresceu, né? Começou lá em outubro. Isso Estamos é bom finalizando. pro Eu acho turismo, ótimo. né? Eu acho ótimo. Aumenta. E a parte da Gastur, eu estou muito feliz em estar lá. Legal. Na Gastur, fazer parte Tá claro isso, você demonstra isso, do você fala time. com fervor, né? Com emoção. Legal. Tem muita Legal. coisa. A gente se preparou muito bem tecnologicamente, no atendimento. E eu faço até um convite aos nossos queridos agentes de viagem, que tem crescido, né? Tanto a parte das vendas, aí, a tecnologia hoje, o atendimento, o produto também. A gente está com um time muito legal. E a gente está lá para servir todos vocês aí. E a gente tem um carinho muito grande por todos vocês. Isso que é aí. aquilo que você falou, que é o agente de viagem, o grande papel dele é realmente dar essa assistência. A venda consultiva, né? A venda consultiva. Com certeza, A venda consultiva. E eu falo, isso não vai acabar. Ela pode talvez ter alguma transformação, aquilo que eu falei do commodity, do aéreo e hotel. Isso. Que hoje você tem N coisas que você pode... Mas a venda Mudança sim, consultiva, mas não acabar. Isso eu acho que não vai acabar. Eu também acredito também, cara. Eu acho que tem muito mercado ainda para crescer. Nossa Senhora. E a consultoria nunca acaba, ela pode mudar o formato, mas acabar. Exatamente. Exatamente. Algumas se especializando ainda um pouco mais, enfim. Eu tenho só mais uma pergunta só, porque deve ser uma dor difícil, porque eu passei por isso também. Estar muito tempo numa companhia, essas saídas, voltas, saída novamente, para quem está muito tempo numa empresa, como é que você já é um executivo maduro já, mas não tem uma certa dor assim do novo, da mudança, da insegurança? Sim, existe um pouco de medo no... É que Isso é muito legal. Existe, Sim, claro. existe um friozinho na barriga. Por mais que você pesquise, que você já conheça aquela empresa, você fala... Como é que eu vou ser recebido? E aí entra um pouco do teu jeitão de ser, do teu relacionamento. Isso aí. Eu sou uma pessoa que procuro me relacionar com todo mundo, independente de função, de cargo. Então você deixa o ambiente ali um pouco mais, como é que eu poderia dizer, mais... Acolhedor, aquela coisa, vem cá, o que você precisa aqui para me te ajudar? Posso te ajudar alguma coisa? Isso multiplica, né? Multiplica. Mas eu confesso, dá um friozinho na barriga. Que é a insegurança do novo, né? E aí? Minha última pergunta, para depois te liberar também, né? Pra não ficar muito longo. Mas tá gostoso. Não, eu tô animadão aqui, se puder ficar. Você é um cara que já conquistou tudo na vida, né? O que falta ainda pro Cleiton?
Fala assim, puta, isso aqui eu quero realizar. Pessoal ou profissional? Deixa eu te falar rapidamente. Eu vou falar um pouco na parte até acadêmica. Tá. A minha vida foi um pouco ao contrário, mas eu consegui vencer. Por quê? Quando eu entrei lá na CVC, a gente trabalhava loucamente, trabalhava bastante, porque era um crescimento. Claro. Eu não tive oportunidade, na época, de fazer uma faculdade no momento ideal. Ok. De fazer uma pós no momento ideal. MBA. Tá. O que aconteceu? E talvez isso até, repito, tem coisas que Deus faz na nossa vida que fala, deu certo. Eu peguei tanto know-how na parte técnica, né, na parte do turismo e com os professores aí que eu já mencionei, sim, que aí no momento eu fui fazer a faculdade minha de turismo com 44 anos. O meu apelido lá era Tio Suquita. Pra quem não conhece aí, dá um Google aí. Tio Suquita. Meu apelido era Tio Suquita. E hoje eu fico muito honrado. Hoje eu consegui fazer com 51 anos, eu consegui fazer meu primeiro MBA de administração de empresa. E estou concluindo esse mês de abril o meu segundo MBA de marketing e mídias digitais. Parabéns. É um desafio grande. É um desafio grande, porque hoje a moçada Só quer engolir, né? O HD zeradinho, limpinho. E a gente precisa se atualizar. Exato. Aquela coisa que eu falei, do cabelo branco. Isso é bom que você traz também numa conversa de mesa, né, a sua opinião, e logicamente respeitando a todos. Eu acho que na parte acadêmica é essa. Na parte profissional eu tô bem realizado. Legal. Eu estou bem realizado, eu tenho até, copiando até, quem fala isso é o Walter Patriani. Um abraço, Patriani. Eu falo, a gente tem que sair que nem o Pelé, né? O que é o Pelé? O Pelé, quando encerrou a carreira, encerrou no auge. E eu acho que eu vou encerrar minha carreira numa grande empresa, num grande grupo. Não sei quando tempo ainda, eu acho. Isso, eu espero que eu consiga. Tem energia para gastar ainda. Mas o que me faz feliz nisso, o que falta a inovação, poder estar perto, né, das pessoas, poder colaborar, poder contribuir. Hoje, às vezes, algumas secretarias de turismo me ligam. Fala, então, Cleiton, aqui, tal. Porque ele lembra lá atrás que já teve. Claro, e aí a gente contribui. Eu acho que tem... Isso aí. Você virou uma entidade, na verdade. Né? Eu não sei se é entidade, mas a gente aprendeu muita coisa nesses quase 40 anos aí. A gente quer passar o conhecimento. Passar esse legado. Parabéns. E eu fico muito gratificado. Eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Isso aí. Muito Parabéns, feliz. cara. Muito bom, sensacional, né, cara? Uma aula, velho. Olha, eu gostei. É uma aula. Para quem está ouvindo aqui, talvez não tenha expertise que você tem, que nós temos aqui, tá no mercado, talvez tá desanimado, né? Isso. É verdade, quer desistir, ou não sabe o que fazer, porra. Tem Foca vários nele, caminhos. Vários caminhos. Foca nele. Cara, obrigado pela sua presença aqui. Dá um recadinho final aqui para os nossos seguidores aqui, ó. O resumo que você presenciou aqui. Seus clientes também. Você tem no seu coração para dizer também. Agradecer a vocês aí, feliz de estar hoje. Até brinquei, né? Dizer que hoje é 1º de abril, mas eu vejo, né? Porque foram tantos convites aí que. E a gente replantou na Gastura, a gente criou um rebranding da marca, né? Sim. Um novo movimento Gastura. Isso tomou muito tempo. Claro. Mas eu acho que é o seguinte: o segmento de turismo é muito legal, é bacana, dá muita oportunidade. Gera muito emprego e renda no mundo. Isso é muito importante. É uma indústria que a gente fala, né? A indústria limpa. Isso, indústria limpa. E você tem vários aqui. Eu presenciei vários programas já que vocês fizeram com pessoas que contribuem. Muito. Não é só o Cleiton Armelin. Você tem cada um na sua especialidade, nas suas ações. E o bom é que essas pessoas falam com entusiasmo. É isso. Essa que é a proposta. Tá errado? Tá certinho. É isso. A parte do entusiasmo. É essência. A essência, né? O turismo é muito legal, gente. É isso aí. Aí você fala, a gente é tão abençoado que as pessoas trabalham 1 ano, trabalham 12 meses, tiram 30 dias de férias, ganham um salário e ainda ganha 30% a mais do salário para gastar em viagem. É isso aí. Tem que gastar em viagem. Porque hoje o que você leva da vida? São as lembranças. Então, eu acho que o segmento de turismo, independente aí a atuação, eu confio muito. Tem muito ainda que fazer, algumas coisas a serem ajustadas, isso é normal.
nessa sequência, mas é uma coisa que nunca vai acabar, gente. E você vê hoje, cada vez mais, né, todas as mídias sociais, propaganda, aquela coisa da vontade de conhecer. Sim. Porque o bem material, uma hora você adquire, uma hora você perde uma coisa. A viagem tá aqui na alma. Na alma. Então, a mensagem que eu passaria para vocês, de todos os segmentos, independente do turismo, continue vibrando no turismo. Eu acho legal, a gente vai nessas feiras, né? E eu fiquei impressionado da feira da pós-pandemia, né? As pessoas motivadas, tudo. Saudade de se reencontrar e se tocar, né? A mensagem que eu passo é o seguinte: a indústria do turismo é uma indústria feliz. É isso aí. Para quem viaja e para quem constrói. Essa é a minha mensagem final. Parabéns. Sensacional. Muito obrigado. Cara, obrigado mais uma vez. Quem tá me conosco aqui, ó. Quem quiser saber mais... Opa! Deixar do rodapé aqui do Cleito da Gastura aqui para entrar em contato e tamo junto aí, tá bom? Muito obrigado. Gente, obrigado. Sakura, valeu a parceria. Cleiton, obrigado pela aula. Obrigado. Né? Viagens Promo, Viagens Corp. Obrigado, gente. Uma boa noite, um bom dia. Assista o nosso vídeo. Valeu! Obrigado, gente.